Continuação da leitura do capítulo 10 do livro Defraudação Emocional. A partir da página 73. Como se inicia um namoro em santidade. O namoro santo existe para isso, para auxiliar o cristão a fazer um juramento a Deus com consciência. Mas, ainda assim, alguns que se dizem crentes ignoram a orientação e namoram de forma carnal, sem temor, sem sentir o peso da responsabilidade dessa escolha, desse juramento. Alguns, ao escolherem a pessoa errada, dizem que ouviram a Deus, mas nunca ouviram, nunca se consagraram, nunca obedeceram nessa área e, mesmo assim, querem colher frutos, querem que dê certo, querem que Deus garanta a sua felicidade na área sentimental, jogando toda a responsabilidade de sua má escolha em Deus. Porém, Deus não erra. O namoro em santidade é uma forma de ouvir a orientação de Deus, de evitar o erro, de acertar. Um crente diz que namorou em santidade e mesmo assim errou na escolha. Se um crente diz que namorou em santidade e mesmo assim errou na escolha, tenha certeza, alguém errou nessa história e não foi Deus. Se alguém não avisou, não foi Deus quem deixou de avisar, pois Ele sempre tenta nos avisar. Mas, muitas vezes, nós não queremos ouvi-lo. Se alguém não quis ouvir, fomos nós e não Deus. Deus não erra. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é justo. Nele não existe erro. Não se pode colocar a responsabilidade em Deus quando fomos nós que não quisemos ouvir sua voz. Deus nunca nos colocaria em um relacionamento maligno e doentio, ou em um relacionamento desequilibrado. Deus nos ama. Ele quer o melhor para cada um de seus filhos e filhas. A rebelião e a desobediência são sempre nossas e não de Deus. Por isso a verdade é que se uma pessoa realmente buscar obedecer a Deus, ouvir a sua direção e negar a carne em seu namoro, então Deus o honrará, dando livramento quando for preciso e dando sinais de confirmação quando for preciso. O que muitas vezes me impressiona é a falta de informação e de conhecimento do povo de Deus na área dos relacionamentos, acerca da vontade de Deus, acerca do amor de Deus por eles e das intenções de Deus sobre a vida sentimental de seus filhos. Muitos solteiros pensam que a opinião e a escolha de Deus nessa área, sobre com quem devemos nos casar, não vai ser boa, não vai nos agradar, será ruim para nós, algo difícil de suportar, terrível engano, falta de conhecimento sobre o caráter e sobre o amor de Deus. É por causa disso, por não conhecer o caráter de amor e bondade de Deus, que muitos irmãos aceitam as propostas malignas do diabo na área de relacionamentos, porque acham que um relacionamento horrível possa vir da parte de Deus. Isso me choca. Por quê? Porque, como conhecedora da verdade de Deus, eu sei que isso jamais aconteceria. Deus nunca faria isso. É algo contrário ao seu caráter. Quem conhece a Deus sabe. Deus é bom. Deus não é mau. Deus é bom. Deus não quer o pior para nós. Ele quer o melhor para nós. Sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não podemos confundir a nossa vontade enganosa, Jeremias capítulo 17, versículo 9, com a vontade perfeita de Deus. São dois assuntos diferentes que se encontram. Primeiro, a nossa escolha, a vontade, nem sempre é boa. Jeremias capítulo 17, versículo 9. 2. A escolha, a vontade e a opinião de Deus é sempre perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Entenda que, durante o tempo de espera pela pessoa que vamos namorar, após a chegada dessa pessoa e durante o tempo de duração desse namoro em santidade, nossa escolha não deixa de existir. Sempre estaremos exercendo-a de alguma forma.
Com ela podemos escolher pedir ou não a opinião de Deus. Ou seja, o próprio ato de pedir a Deus que Ele opine e escolha alguém para nós já é uma escolha exercida por nós. Sendo assim, Deus escolhe se nós escolheremos que Ele escolha. É algo condicional. Se você escolher que Ele escolha, então Ele escolhe. Ele nos deu essa liberdade de escolha. E quando escolhemos que Ele escolha, qual é a nossa parte? Nossa parte é ficarmos atentos às pessoas que surgem, atentos justamente para conseguirmos discernir quem é a pessoa que Deus está indicando para nós. Pois não confiamos em nossa percepção carnal, mas sim confiamos na percepção do Senhor em nos indicar quem é a pessoa certa. É claro que isso só funciona quando já entendemos o amor de Deus por nós e sua vontade boa, agradável e perfeita. Se ainda não fomos curados nessa área, a capacidade de reconhecer e receber o amor de Deus, então ainda não estamos prontos para um namoro, para um relacionamento. Cito como exemplo de uma pessoa que ainda não foi curada nessa área, a carta dessa jovem mulher que me foi enviada por e-mail. Abre aspas. Pastora, gostaria de saber sua opinião se o rapaz que estou namorando é realmente o homem certo para mim. Ele é trabalhador, me trata bem, mas é muito agressivo com os pais. Trata mal a mãe e às vezes bebe. Ele tem acessos de raiva e ameaça agredir os pais fisicamente. Estou em dúvida. Ele gosta de mim e eu gosto dele. Você acha que pode ser ele o homem certo para eu me casar? A pergunta dessa mulher revela o quanto ela ainda não conhece o amor de Deus por ela. E o quanto ela acredita que Deus possa dar um relacionamento desequilibrado a ela. Se ela se casar com o homem citado na carta, a não ser que ela tenha um chamado específico para trabalhar com recuperação de dependentes do álcool e da violência doméstica, é certo que ela terá um casamento ruim e um futuro de muito sofrimento. Assim, pessoas cristãs que ainda não conhecem o amor de Deus por elas, que ainda não tiveram essa revelação e entendimento, ainda não estão prontas para um relacionamento, para um namoro e um casamento no Senhor. É claro que em alguns casos Deus pode enviar um relacionamento que seja por si só um instrumento de cura para a manifestação de Deus na vida da pessoa, para revelar seu amor àquela pessoa. Já vi isso muitas vezes, porém, não o contrário. Não creio que Deus possa dar um relacionamento maligno a uma pessoa que a jogue para baixo, para o fundo do poço. Isso não procede de Deus, pois Deus é bom. Deus é amor. E Deus ama a família. Ele sabe que um relacionamento saudável é algo que precisamos para viver bem em família. Por isso, Ele será o primeiro a querer que façamos a escolha certa. O perigo da pressa é que ela pode nos impedir de vermos as coisas que temos de ver antes do grande juramento. Quem corre para casar rápido corre o risco de não conhecer o caráter, acelerar as coisas, fazer com que muitos não discernam aquilo que Deus está mostrando. Por falta de discernimento, por falta de percepção, por falta de entendimento, acabam escolhendo errado. Acabam escolhendo o que Deus não indicou, mas sim o que a carne queria, o que o diabo sentou, o que o diabo setou. Lançou setas na mente para que a pessoa escolhesse o que ele queria debaixo do engano. Cuidado com a falta de inteligência, entendimento durante o namoro. Deus nos deu inteligência para usarmos. Deus é bom quando uma pessoa vem dele. Haverá sempre 3 características. A pessoa será para você boa, perfeita e agradável. Romanos 8, capítulo 2. Porém, para saber se realmente a pessoa tem essas 3 características e se é recíproco, é preciso de um bom tempo de conhecimento mútuo durante o namoro em santidade.
Importante é que ninguém faça um juramento a Deus, casamento, sem antes conhecer bem o caráter da pessoa sobre quem está jurando. Quando uma pessoa não combina com a outra, isso vai aparecer no namoro mais cedo ou mais tarde. Só o tempo revelará se combina mesmo ou não. E é por isso que esse tempo de namoro em santidade é tão importante. Porque ele é a única oportunidade de descobrir quem a pessoa é, se combina ou não, se suportaremos ou não, se seremos amados e suportados ou não. Como expliquei anteriormente no capítulo sobre o beijo na boca, durante o namoro, o beijo na boca é o nosso maior inimigo na área do conhecimento do caráter e dos defeitos. Porque o beijo na boca, assim como o envolvimento sexual, maquia e esconde atrás do prazer que ele proporciona as diferenças, as incompatibilidades e os defeitos insuportáveis que possam existir entre o casal. Portanto, para se conseguir um bom resultado de conhecimento mútuo no namoro e fazer a escolha certa, é preciso ter um bom tempo sem beijos na boca. Lembrando que isso não é uma doutrina, é um conselho. Ouve quem quer, segue quem quer, e quem quiser se identificar com a lógica disso. O beijo na boca antes de casar não é pecado. Pecado será o que o beijo na boca, principalmente o beijo de língua, poderá nos despertar e nos levar a fazer durante o relacionamento, antes de casar. Por isso a importância de vigiar no beijo, porque ele pode se tornar a principal armadilha da carne, nas mãos do inimigo, para nos enganar na grande escolha da nossa vida depois de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. O nosso casamento é a maior escolha da nossa vida. E como eu sempre digo para as pessoas solteiras, não comece o relacionamento pelo beijo ou pelo contato físico. Por quê? Porque tem muita gente mau caráter que beija bem. Se começar o namoro pelo beijo, você pode se apaixonar por uma pessoa mau caráter. Ou seja, você pode se apaixonar pela pessoa errada e ter de passar por muito sofrimento. Beijar na boca durante o namoro é um risco muito grande para uma decisão tão séria. Ele pode realmente ser a pedra de tropeço que levará a uma escolha errada. Minha sugestão não é doutrina, é sugestão de tempo de namoro em santidade e de tempo sem beijo na boca. Depende do tempo de qualidade que o casal tem durante o namoro em santidade, para se conhecer, para ver as compatibilidades e incompatibilidades. Veja a minha sugestão. Para casais que se veem todos os dias durante o namoro, ou se veem até 3 vezes durante a semana, eu sugiro de 2 anos, mínimo, a 3 anos máximo de namoro em santidade, sem contato físico nenhum. No máximo, andar de mãos dadas e abraçar. Beijo na boca, sem língua, eu sugiro a partir do dia do noivado, com data de casamento marcada. Porém, observe que a minha sugestão não está afirmando que todas as pessoas conseguem aderir ao beijo na boca durante o namoro e, ao mesmo tempo, se manterem em santidade. Cada pessoa precisa se autoavaliar, se observar e ver o que tem condições de suportar para não pecar. Como diria o ditado, cada um sabe onde o seu calo aperta no sapato. Como já relatei no capítulo sobre o beijo, em meu caso, pessoalmente, eu não irei beijar na boca nem no namoro, nem no noivado. Somente no altar, na hora do casamento. Isso não é uma doutrina, é uma escolha pessoal de acordo com a minha necessidade e natureza pessoal. O homem que se casar comigo, a pessoa certa para mim, com certeza, irá entender e respeitar isso, e esse também será um dos sinais de que ele será a pessoa certa. A duração do tempo de noivado pode ser de acordo com a escolha de cada casal, de 3 ou 6 meses até 1 ano, mas não deve passar disso. Não deve passar de 1 ano o noivado. Ou seja,
Se o casal conseguir ter bastante tempo de qualidade no convívio durante o tempo mínimo de 2 anos e só 3 meses de noivado, o tempo total de relacionamento antes de casar será de 2 anos e 3 meses. Para quem se vê todos os dias, esse é um bom tempo mínimo de conhecimento mútuo. Se o casal extrapolar no tempo máximo sugerido aqui e levar 3 anos de namoro e mais 1 ano de noivado, o tempo total será de 4 anos, o que eu considero um tempo limite para quem se vê todos os dias e, ao mesmo tempo, não quer pecar. Qualquer proposta para se realizar um casamento em um tempo menor que 2 anos de conhecimento mútuo deve ser observado atentamente, porque geralmente o motivo de quem propõe ou de quem pressiona é a pressa, ansiedade, medo de pecar ou desejo de fazer sexo logo. Como já vimos, essas motivações revelam que a pessoa não está pronta para o casamento. Portanto, é um risco grande e pode dar problema no futuro. Para casais de namorados que moram em cidades ou estados diferentes e se veem uma vez por mês ou menos, eu sugiro 4 a 5 anos de namoro em santidade, sem contato físico nenhum, no máximo andar de mãos dadas e abraçar, e 1 ano de noivado. As sugestões de tempo para o beijo na boca durante o namoro são as mesmas da opção anterior. Quando o casal mora em cidades diferentes e quando não consegue se ver sempre, isso atrapalha bastante o tempo de qualidade de conhecimento mútuo. Por isso, haverá necessidade de um tempo maior para se conhecerem. Hoje em dia, temos muitas opções tecnológicas de comunicação à distância. E, por um lado, isso ajuda muito. Porém, para um relacionamento que vai chegar ao casamento, é extremamente prejudicial o casal se habituar a se relacionar somente através de telefone, aplicativos de celular ou redes sociais. Por quê? Porque essa distância de corpos, essa falta de contato pessoal pode esconder muitas coisas que nem o casal imagina. Por outro lado, há casos onde ocorre justamente o contrário. O casal se torna muito amigo através de longas conversas, mesmo à distância, e consegue romper essa barreira. São as exceções. Mesmo assim, mesmo quando o casal consegue romper essa barreira de não estar presente fisicamente e de se relacionar bem, por causa da distância, eu ainda sugiro um tempo total mínimo de namoro em santidade de 4 anos. Tempo mínimo de relacionamento à distância. Eu creio que a decisão do casamento merece-se cuidado e zelo. Pois, um relacionamento à distância é um risco a mais. Deus certamente nos honrará se tivermos temor de errar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. No caso de casais que, antes de namorar, já eram amigos há muitos anos, eu sugiro 1 ano de namoro em santidade e no máximo 6 meses de noivado. Nesses casos é preciso tomar muito cuidado com o beijo na boca, porque quando a intimidade, a afinidade de alma, a amizade já é grande e ainda por cima surge o amor, eros, entre aspas, entre os dois, amor de homem e mulher, amor erótico, naturalmente a atração sexual será mais forte do que em outros casos. Nesses casos, eu aconselho beijar na boca quando estiverem bem perto de casar, ou no dia do casamento, porque pode ficar realmente difícil de se conter se houver o beijo. É a minha sugestão para casais desse tipo. Lembrando que essas sugestões podem não se encaixar perfeitamente em todos os relacionamentos. Cada caso é um caso, cada casal é um casal, cada pessoa é de um jeito. Só o Espírito de Deus pode dirigir alguém 100% em um relacionamento e no caminho de santificação. Essas sugestões funcionam como um passo inicial em direção à obediência a Deus. Elas são uma luz no escuro que os sentimentos e as carências podem nos causar. São uma orientação para que não deixemos a nossa carne à solta e nos guiar, e sim tenhamos um parâmetro a seguir. Porém, o Espírito pode dirigir de forma diferente do que apresentei aqui, de acordo com o projeto específico dele em um relacionamento.
A única coisa que podemos ter certeza é que o Espírito de Deus não manda ninguém entrar em um relacionamento sem antes checar. Deus não faz isso. Portanto, qualquer casal que disser que Deus falou para eles se casarem rápido, sem checarem, sem o tempo de conhecimento, está falando pela carne, não pelo Espírito. Podemos ter total certeza. E por que temos essa certeza? Porque o ato de checar antes de tomar uma grande decisão e antes de tomar posse de uma grande promessa de Deus é totalmente bíblico. Devemos espiar a terra prometida antes de tomarmos posse dela. Isso funciona para todas as promessas de Deus, para nós, principalmente para a pessoa que vamos escolher para casar. Vejamos o que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 8. Deus revelou que estava ouvindo a oração do povo e que ele tinha uma promessa. Quando finalmente chega o tempo de o povo conquistar a promessa, observe em Números capítulo 13, versículo 1 e 2, que Deus manda o povo checar, espiar a terra antes de tomar posse da promessa. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Números 13, 1, 2. Assim deve ser em nossa vida. Devemos sempre checar, espiar a terra antes de tomarmos posse, antes de tomarmos uma grande decisão. Até porque muitas vezes teremos de remover os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, entre aspas, que estiverem entre nós e a nossa promessa, antes de tomar posse. Às vezes, em um relacionamento, todos esses eus, cananeus, heteus, etc., se apresentam como pequenas barreiras. Podem ser pequenas diferenças que precisarão ser resolvidas antes de tomarmos posse da terra, antes do casamento. Às vezes, esses eus também são a necessidade de conhecimento um do outro, para que o relacionamento flua e para que haja uma boa comunicação entre o casal. Esses eus são algumas coisas que precisam ser resolvidas antes do noivado e casamento. Não se pode tomar posse da bênção sem antes remover os eus, entre aspas. Não se pode casar sem descobrir quais são os eus do seu relacionamento e removê-los. Quem obedece a esse princípio, com certeza verá Deus honrar seu esforço em obedecê-lo, com um casamento feliz. Qual é a idade mínima para um namoro em santidade? A idade mínima para iniciar um relacionamento é a idade mínima para se assumir a responsabilidade de um casamento. Também deve ser a idade mínima para se responder pelos seus atos. Sendo assim, a idade mínima é 18 anos, mas isso não significa que todas as pessoas de 18 anos estejam prontas e maduras para iniciar um relacionamento. Algumas pessoas demoram mais para amadurecer em certas áreas do que outras, e isso não é uma coisa fácil de se enxergar e admitir. Por isso, não é uma coisa fácil de descobrir nas pessoas. Existem pessoas com mais de 30 anos que ainda não estão prontas para um relacionamento, e outras com 17 que já são bastante maduras. Porém, eu acredito que qualquer idade abaixo de 18 anos seja cedo demais para iniciar um relacionamento, pois
Se a pessoa ainda não pode assumir as responsabilidades por si diante da sociedade e das legislações, então como irá assumir o compromisso de um juramento no altar de Deus diante dele e de muitas testemunhas? Casamento. Sabemos que existem muitos adolescentes maduros que amadurecem com 15 e 16 anos, porém é arriscado iniciar um relacionamento na cidade. O que eu sempre digo aos casais menores de idade que querem começar a namorar cedo é: se essa pessoa que quer namorar você for realmente a pessoa certa, então ela ou ele irá esperar você atingir a maioridade. E então, quando a maioridade chegar, vocês vão se relacionar e terão um relacionamento santo, saudável e um casamento feliz e abençoado. Sobre o assunto namoro em santidade, eu também recomendo a leitura do livro Compromisso, o jeito bíblico de amar, da bispa Raquel Castro. Nesse livro, a autora fala sobre passos que um casal de namorados deve dar para que um namoro em santidade e compromisso dê certo. Quero enfatizar algo importante que a autora cita nesse livro: a importância de falar com os pastores, pais e líderes antes de tomar a iniciativa do namoro, ou antes de pedir para orar com alguém. É importante que essa iniciativa de falar com os pais e pastores parta sempre do homem, já que o homem procura e a mulher espera. A importância de o rapaz falar com os líderes antes de falar com a moça é a seguinte: o pastor, presbítero, conselheiro, discipulador ou líder poderá sondar se há nela algum interesse em relação a ele e se ela já não está namorando outra pessoa. Dessa forma, evitamos várias situações desagradáveis, tais como a rejeição. O famoso fora também é assim evitado, pois ao invés de o homem ir diretamente na mulher e correr o risco de ouvir um não, o líder faz essa ponte de uma forma sutil. Caso a resposta seja um não, o líder comunicará ao homem, evitando assim o mal-estar. Esse cuidado preserva bastante a harmonia nos relacionamentos, evitando o desgaste e a competição entre as pessoas dentro da igreja. Caso a resposta da moça seja positiva, em relação ao interesse de orar pelo rapaz, o líder comunicará e marcará com ambos um encontro para os pastores ou discipuladores orarem e abençoarem o início daquele propósito de oração entre o casal. Os líderes, então, passam a acompanhar todo o processo até obterem a confirmação de Deus juntamente com o casal. Outra sugestão do livro da Bispa Raquel é, no início do namoro em santidade e compromisso, o casal fazer uma aliança de oração por, no mínimo, 3 meses apenas orando. Segundo o livro da Bispa Raquel Castro, esse tempo de 3 meses não é uma doutrina e sim apenas uma sugestão de tempo, baseado na experiência do servo de Abraão em busca da esposa de Isaque em Gênesis 24. Durante esses 3 meses, os dois irão se conhecer sem haver contato físico nenhum entre eles. Essa parte é importantíssima, pois, como eu expliquei anteriormente, determinará várias coisas no relacionamento e proporcionará aos dois mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Com o tempo, conforme Deus for confirmando, os líderes irão liberar aos poucos o contato afetivo físico, tipo dar as mãos, abraçar, e só depois que houver a convicção total no espírito, o beijo na boca, sem língua, é claro. Em alguns casos eu sugiro, não doutrino a sugestão, que o beijo na boca seja liberado pelos líderes no dia do noivado do casal, justamente por esse dia ser o dia do comprometimento para o casal. Em outros casos, sugiro o beijo só no dia do casamento, mas isso vai depender de cada casal, do acompanhamento, do comportamento do casal, das dificuldades que eles enfrentam ou não em se manterem em santidade. Caso um dos dois não concorde com isso, não concorde em se submeter a esse processo de liderança, já é um sinal de falta de compromisso, um sinal de que a pessoa que não aceita orar sem contato físico, sem se submeter à direção pastoral, sem contato físico nem se submeter à direção pastoral,
está interessado apenas em curtir o momento e não na essência da outra pessoa, mas apenas no prazer que o corpo da outra pessoa irá lhe proporcionar, independente do tempo estabelecido. Se uma pessoa se recusa a orar com a outra sem contato físico, quer dizer que ela não valoriza a outra em nada a não ser no corpo. O que importa é que, se a pessoa não se submeter ao tempo que for estabelecido para Deus poder falar e ela poder ouvir a voz dele, é sinal que essa pessoa não serve para se casar com você. Se ele, ela, não consegue pagar o preço tão baratinho de ficar um tempo sem contato físico, imagine, então, quando tiver de pagar um preço mais alto, como por exemplo ser fiel até o fim. Lembre-se, ao guardar o coração e escolher um namoro em santidade, você não passa pela desilusão, caso a pessoa não seja o melhor de Deus para a sua vida. O namoro em santidade não deixa marcas se terminar ou se continuar. Ao guardar o coração e estabelecer um namoro santo, você não corre o risco de defraudar ou ser defraudado. No capítulo 5 de seu livro, Compromisso, o jeito bíblico de amar, a bispa Raquel Castro escreveu os 12 passos principais para um compromisso de sucesso baseados em Gênesis 24. Primeiro, confiar no Espírito Santo. Segundo, servir ao mesmo Deus. Terceiro, ter sonhos compatíveis. Quarto, obter testemunho interior. 5. Ter aprovação espontânea das autoridades. 6. Ser uma pessoa de oração. 7. Adormecer seus sentimentos. 8. Ser paciente. 9. Submeter-se ao tempo de Deus. 10. Fugir da tentação. 11. Ter cuidado com o isolamento. 12. Receber o fluir do suprimento de Deus. Fim do capítulo 10.